bem, então bom dia. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te agradecemos por mais esse dia, Senhor, por esta chuva, por esta semana, Senhor, chuvosa que nos deste. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu estás no controle de tudo, que, segundo a Tua vontade, Senhor, opera poderosamente neste mundo, Senhor, para que todos os seus propósitos se cumpram, Senhor. E te agradecemos, Senhor, porque, acima de tudo, Tu és nosso Pai que estás nos céus, que tem cuidado de nós, Senhor, que nos abençoa, Senhor. Por isso, te pedimos agora que nos ajude, nos ilumine com Teu Santo Espírito, para que possamos entender as Tuas palavras, entender, Senhor, tudo que tem nos passado até agora, Senhor, que possamos praticar os Teus ensinos. Não sejamos apenas ouvintes, Senhor, mas praticantes da Tua palavra, dos Teus ensinos, Senhor, imitando ao Teu Filho, Jesus Cristo, Senhor. E te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, o que a gente viu domingo passado? Pai, não, a gente não, né? Vocês, porque eu não estava aqui. Bom dia. Então, o que foi passado domingo passado mesmo? Uma vez que eu nem estava aqui. O início do Pai Nosso. O que é o Pai Nosso, então? O que é o Pai Nosso, então? Para que serve? É uma oração ou é um modelo de oração? Oração dominical. No idioma original do catecismo é a oração Nosso Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo ensinou. Acho que em alemão também, talvez. Então, normalmente é oração do Nosso Senhor. Em português, no Brasil, a gente conhece como Pai Nosso. No catecismo foi traduzido como oração dominical. Tudo isso se refere à oração que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos quando eles pediram, né? Jesus, nos ensine a orar. Então, ele passou isso como modelo para que a gente saiba como orar. Podemos repetir essa oração? Sim. Podemos repeti-la de qualquer maneira? Então a gente repete ela não simplesmente porque é uma fórmula mágica que possa fazer alguma coisa para a gente, como a Tecoreba, mas é um modelo para que a gente aprenda a orar. Então não é ruim que a gente repita, por exemplo, todo domingo, coisas assim, porque a gente vai aprendendo e lembrando como orar, porque a gente precisa sempre de rememorar as coisas que muito facilmente esquecemos. Mas a oração do Pai Nosso não é simplesmente para ser um mantra, de forma nenhuma, ou para pagar penitências, coisas assim. É para que a gente aprenda a orar, certo? Então, começou com o Pai Nosso que estás nos céus. Então, esse é o prefácio da oração, certo? Nesse prefácio a gente aprendeu muitas coisas, como Cristo nos ensinando a chamar Deus de Pai, certo? Eu não lembro os números agora, eu esqueci, mas no Antigo Testamento, todas as vezes que se referia a Deus como Pai, e nenhuma era em oração, e foram poucas vezes. No Novo Testamento são milhares não, mas muitas vezes em que Deus é referido como Pai, inclusive em oração. Então Jesus Cristo já mudou essa ideia do povo de Deus. Nós temos um Pai que é acessível a nós, que está nos céus, soberano, sobre tudo e sobre todos. E Ele é Pai nosso, certo? Então a gente viu que ela também é coletiva. Certo? Estamos aqui em comunidade. E depois a gente passa para a primeira petição, que é qual? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E qual que é a segunda petição? Seja feita a tua. Não. Pai nosso, Venha. Agora Então, a primeira petição é santificado seja o teu nome. Segunda, venha o teu reino. Terceira, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quarta, quinta, nossas dívidas com perdão de devedores. E a sexta, livra do mal. E a conclusão? Amém. Então essas são as partes que se divide a oração que a gente chama de Pai Nosso, a oração dominical. Então tem prefácio, conclusão e 6 petições no meio. Onde as primeiras se referem ao quê? Então, o primeiro aspecto é sempre se prestar atenção. As primeiras petições do Pai Nosso não são para as nossas necessidades. É para o quê? Para Deus, primeiramente a Deus. É santificado seja o teu nome. Não começa com socorro, me ajuda, me tá bom, mas começa primeiro com Deus. Eu vi os slides do pastor, né? Ele colocou aquele círculo, onde ele mostra que começa em Deus, passa por tudo, vem para nós e depois volta em Deus.
que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Deus é o início e o final de tudo nas nossas vidas. Certo? Então a oração do Pai Nosso reflete muito bem isso, onde nós começamos em Deus, orando e reconhecendo quem é Deus, a sua majestade, que é o que a gente vai ver nessa primeira petição, e termina em doxologia, em palavras de louvor, é a adoração ao nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Então, depois de tudo isso, quando a gente termina a oração, em tudo que a gente percebe no início e no meio, que a gente pede, confiando nele, a gente só pode terminar em adoração ao nosso Deus. Certo? Então, princípio e fim é o nosso Deus. E a primeira petição, então, que é a pergunta que a gente começa hoje, que é a 101, fala pelo que oramos na primeira petição. Então, na primeira petição, que é santificado seja o teu nome, pedimos que Deus nos habilite, a nós e aos outros, a glorificá-lo em tudo aquilo em que se dá a conhecer, e que disponha tudo para a sua própria glória. Certo? A primeira pergunta, a mais básica, é o que significa santificar o nome? Seja exaltado o seu nome, né? Exaltar o seu nome. O que mais que a gente pode dizer que poderia ser santificar o nome? Separar. Santificar pode ser duas coisas básicas, né? Uma é em questão de pureza, a outra é em questão de separação. Nós somos os santos de Deus, separados deste mundo porque fomos eleitos por Deus. Então nós também separamos o nome de Deus. O que significa separar o nome de Deus? Ele é único. O que quer dizer que Deus é separado? Ele vai ser sempre separado completamente de nós, porque nós fomos criados. Deus é criatura? Não, Deus é o Criador. Então esse nome, toda vez que a gente se referencia a Ele, a gente tem que entender que Ele não é o nosso igual. Achávamos que Ele era como nosso igual, mas Deus não é. Ele é infinitamente superior do que tudo que foi criado, porque Ele é o Criador eterno, imutável, todo-poderoso. Não há ninguém como o nosso Deus. Então, primeiramente, a gente pode pensar nisso, onde a gente separa e glorifica esse nome. Vamos abrir lá em Isaías 8:13, que é um texto bem interessante nesse aspecto, onde santificar o nome de Deus significa simplesmente glorificar o seu nome, dar glórias a esse nome, porque esse nome é separado, é santo. Então, Isaías capítulo 8, versículo 13, quem achou pode ler, por favor? Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Então está falando que o nome de Deus, nós precisamos santificá-lo, seja Ele o nosso temor, seja Ele o nosso espanto. O que significa temer e espantar de Deus? A gente entende que Deus não é alguém qualquer. A gente entende que a santidade dele não é algo que pode passar despercebido. Que todos que pecarem morrerão. Que Deus é fogo consumidor. Que nós precisamos ter uma solenidade toda vez que a gente se apresenta diante dele. Não como os filhos de Arão, que se apresentaram diante de Deus de qualquer forma. E o que aconteceu com eles? Foram consumidos. Deus, então, como está lá em Hebreus, é fogo consumidor. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, que Deus não é como qualquer um. A gente tem que se aproximar a Ele como Ele é santo. Apresentar Ele como Ele é santo, como Ele falou para Arão. Quando Moisés falou para Arão, né, Deus falou para ele, né, que por que ele matou os filhos dele. E Arão, então, ficou em paz. Porque ele viu que os seus filhos fizeram algo gravíssimo. Então, aqui não é que a gente deva fugir de Deus. Porque quem pode fugir de Deus? Não é espanto de vocês terem que correr e fugir da presença de Deus. Não é isso. Porque não tem nenhum lugar neste universo onde alguém pode se esconder da presença de Deus. Então a gente tem que entender que Ele é santo e nós precisamos chegar a Ele com reverência. Então glória significa o quê? Literalmente é peso, gravidade. A gente tem que entender que o nome de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus não é algo que a gente entra com uma leveza, como se fosse algo trivial, normal, mas Deus é pesado, tem peso o seu nome, a gente se aproxima dele com reverência, não com irreverência, porque a gente desconsidera a pessoa de Deus, quem Ele é. Então glorificar, santificar o seu nome é entender quem é essa pessoa, o caráter de Deus, a santidade dele, a seriedade com que nós nos aproximamos dele. A gente começa a oração, na primeira petição é santificado seja o teu nome, para que a gente comece o resto da oração de forma correta, entendendo quem é a pessoa de Deus. Lembra que quando a gente falou sobre oração, a gente perguntou
a gente pode mudar a mente de Deus? De forma nenhuma. Então a oração não é para mudar a mente de Deus, porque a gente sabe quem é esse Deus. Deus não é um Deus que vai dar coisas ruins para a gente, que é incapaz de saber o que a gente precisa. A gente sabe que não vai mudar a mente de Deus, mas a oração, ela muda muitas coisas, como a gente discutiu. Então a gente começa pensando muito bem, quem é Deus? A glória, o peso do seu nome. Certo? Então santificar é reverenciar a Deus. Temer inclui isso. Temer tem muito a se discutir ainda, que é algo que talvez a gente deve até ter uma aula sobre temor a Deus, não? Porque muito se desliga da questão do que significa literalmente temer, né? Tira qualquer coisa relacionada ao espanto, como esse versículo fala, né? Mas que mais que isso? Né? Glorificar, santificar o Senhor, nós devemos fazer isso em todos os nossos modos de andarmos neste mundo. Por que a gente tem que andar de forma digna nesse mundo? Para que as pessoas vejam as nossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem a Deus. Não é o que Jesus falou lá no Sermão do Monte, Mateus 5,16? Para que vejam as suas boas obras. Não se esconde debaixo da mesa lá do alqueire, não se esconde nada. A luz de Deus para que os homens possam ver as nossas boas obras e glorificar a Deus. Não glorificar a nós, certo? Mas glorificar aquele que nos criou, que nos capacitou para fazer tudo aquilo, para que realmente nos muda, para que sejamos pessoas santas. Então, tudo que nós fazemos é para que o nome de Deus seja glorificado, certo? Então, santificar basicamente, pode pensar como glorificar o nome de Deus. Em quais sentidos pedimos que santifique? Então, o primeiro ponto é que a gente pede também que Deus santifique, glorifique a si mesmo, neste mundo. Certo? Deus se glorificando. E como que isso se dá? Quando Deus se engrandece à medida que executa todas as coisas segundo a sua vontade. Certo? Quando Deus faz isso, Deus faz as coisas para quê? Por que Deus criou o homem? Por que Deus criou o universo? Por que Deus criou a terra? Por que Deus criou todos os animais? Para a glória dele. É a resposta padrão. Por quê? Para a glória dele. Essa é a resposta que serve para qualquer pergunta, basicamente, né? Para a glória dele. Então, quando Deus executa a sua bondade, é para ele santificar o seu nome, para ele glorificar, para ele mostrar quem ele é, a sua misericórdia, a sua longanimidade, tudo que ele faz, os seus juízos, as suas misericórdias, as suas bênçãos derramadas é para glorificar o seu nome. Mesmo aquelas coisas que não parecem trazer glória ao seu nome, é para a glória dele. A gente que não percebe ainda, mas tudo que acontece, inclusive nossos sofrimentos, nossas angústias, a igreja sendo perseguida, que muitas vezes podemos pensar que não é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. É o propósito de Deus sendo executado neste mundo. A gente sabe que pela santa providência de Deus, nada que acontece está à parte da vontade de Deus. Nada acontece fora da vontade de Deus. Então, tudo é para a glória do nome dele. Então, perseguições, provações, qualquer coisa que a gente passa, até os pecados em que nós pedimos perdão e somos perdoados, também é para glorificar o nome dele, para que ele seja dito como justo, como misericordioso, na verdade, né? Justo seria punir a gente, né? Mas ele puniu a Cristo no nosso lugar e ele mostrou misericórdia. Então, isso é para a glória do nome dele. Então, tudo que acontece é para a glória do nome dele. Então, quando a gente pede, santifique, santificado seja o teu nome, inclui para que Deus glorifique o seu próprio nome por meio de todas as coisas que acontecem, por meio da providência de Deus. Tudo, inclusive sofrimentos, angústias e perseguições. E o texto mais conhecido como isso é Romanos 5. Vamos abrir lá Romanos 5, não dá para deixar de passar nesse texto. Romanos capítulo 5. (3 ao 5). Eu vou ler. Lá está escrito assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que outra criatura neste mundo se gloria em tribulações? Qual ser humano se gloria nas angústias e sofrimentos? Somente os cristãos, porque nós entendemos para que aquilo serve. Porque produz o quê? Perseverança. Perseverança produz esperança. Esperança não no sentido que, se Deus quiser, isso acontece, mas esperança no sentido de certeza.
A gente espera que isso vai de fato acontecer. A nossa esperança é que Deus, como ressuscitou a Cristo que está aqui, nós morremos em Cristo, fomos batizados na sua morte, como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Não por uma vida de sofrimento, mas uma vida de glória, onde nós habitaremos com Jesus Cristo. Então, gloriamos nas nossas tribulações, porque nós sabemos que as tribulações não vêm à parte de Deus. Não são fora do controle de Deus. Está tudo no propósito de Deus. Então, por mais que a gente não entenda exatamente o porquê que isso acontece agora, nós sabemos que trará glória a Deus. Certo? Então, nos gloriamos nas tribulações também. Tudo bem? Não é uma parte que todo mundo gosta também, né? De se gloriar nas tribulações. A gente pede, e não é errado, sem dúvida nenhuma, pedir livramentos. Né, uma vida tranquila e paz, a Bíblia pede isso para que a gente ore pelos reis, pelos governantes, para que tenhamos paz. Nós podemos pedir isso, sem dúvida nenhuma, mas se vier perseguição, glória a Deus também, certo? Muito bem, o outro ponto, então, é que Deus, operando por nosso intermédio, nos habilite a santificar ou glorificar seu nome neste mundo. Então, que nós também possamos, né, Deus através de nós, santificar o seu nome. E é algo que está lá em Filipenses 2, já está ali o versículo. Filipenses 2, versículo final do 12 e o 13 fala: desenvolver a vossa salvação. A primeira parte é: como é que a gente desenvolve a nossa salvação? O que significa desenvolver a nossa salvação? Santificação. Então aqui não está falando da sua justificação. Nós podemos nos tornarmos justos? De forma nenhuma. Uma vez que pecou, na verdade não precisa nem pecar, já nasce pecador. Uma criatura pecadora. Então não tem como a gente se tornar justo. Então quando falo desenvolver a vossa salvação, salvação pode ser muitas vezes entendido como santificação e justificação. Nesse caso, seria só a parte de santificação. Então está falando o quê? Nossa santificação, desenvolver a nossa santificação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, nós devemos trabalhar para que sejamos cada vez mais santos, glorificando o nome de Deus, mas quem é que faz com que a gente queira e que a gente consiga efetuar essa santificação? O próprio Deus. Então a gente pede para que Deus nos habilite, nos santifique, nós, obviamente, cooperando com Ele. O entendimento, eu falo entendimento clássico, mas talvez o entendimento correto é que justificação não depende de nós, não tem a nossa cooperação, né, monergístico, é só de Deus, mas santificação tem a nossa cooperação. Mas é Deus quem efetua o querer e realizar. Nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós buscamos a Deus, nós trabalhamos sempre para que possamos crescer em conhecimento da graça de Deus, mas é com Deus ao nosso lado, porque sem Ele, a gente pode fazer o quê? Nada. Nada, absolutamente nada. Certo? Então nós pedimos isso, que a nossa vida seja cada vez mais livres do pecado, que pequemos cada vez menos, se possível, nunca, né? Mas que pequemos cada vez menos e glorifiquemos a Deus cada vez mais, para que o pecado se torne cada vez mais horrível diante de nós, a cada vez que crescemos em conhecimento de Deus, cada vez que nós pecamos, conforme a gente vai crescendo na graça de Deus, cada vez que a gente peca, a gente sente muito, muito pior. Aí a gente pode pecar menos, mas a gente sente muito, muito pior cada vez que peca, porque a gente entende muito melhor o que a gente fez. A traição que a gente fez diante de Deus. Certo? Então isso é que a gente tem que sempre buscar. Esse sentimento de crescimento da graça de Deus, de horror ao pecado e de glorificar a Deus em todas as situações. Certo? Não temendo a homens. Certo? Não temendo a homens e por isso mentindo, fazendo jeitinhos e coisas assim, mas temendo a Deus. Porque Deus é quem pode pode destruir tanto o corpo quanto a alma. Certo? Os homens não. Os homens podem, no máximo, destruir esse corpo, que Deus vai fazer novo. Agora, Deus, temem a Ele. Ele é que pode destruir tanto o corpo quanto a alma. Então, tememos e, por isso, obedecemos e santificamos o nome de Deus, porque Ele é o único Criador, o único que não é criatura, que está acima de tudo, que é santo, verdadeiramente santo. Tudo bem? Então, como não santificamos o nome de Deus? Essa pergunta é fácil. O duro é deixar de fazer isso, né? Então, toda maneira vulgar, irreverente de se aproximar de Deus ou de se referir a Ele é uma forma de não santificar o nome dEle. Isso acontece muito no nosso meio. A gente está sempre numa sociedade que a gente está tentando destruir a questão de autoridade. A gente está tentando deixar tudo de forma igualitária o máximo possível e destruindo totalmente o conceito de autoridade.
E isso se reflete também em como a gente se aproxima de Deus. Pensando que Ele é como o nosso, igual a nós. Quando a gente se aproxima de Deus de forma irreverente, né, vulgar, usando palavreados chulos, isso não santifica o nome de Deus. Certo? E isso acontece muitas vezes com frequência. Não só com jovens por aí em igrejas malucas, mas com a gente também. A gente tem sempre que cuidar. A forma com que a gente se aproxima, pensa e se refere a Deus. Então, todas as violações também dos 4 primeiros mandamentos. Quais são os 4 primeiros mandamentos? Não terás outro Deus diante de mim. Não terás outro Deus de mim. Não farás prática de imagem e escultura. Aí, olha de novo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Um mandamento diretamente relacionado aqui, né? Tomar o nome de Deus em vão. E o 4? O sábado. O sábado parou? Santificar. Então, esses 4 mandamentos, não que os outros, se você pecar contra os 2 mandamentos, você também não vai estar deixando de santificar, mas esses são os diretos. Né? Toda vez que a gente deixa de fazer essas coisas, Só que esse sábado... O sábado cristão, o domingo. Naquela época era o sábado. Uhum. Mas estava apontando para o porvir, né? A mudança do sábado para domingo é porque a gente celebra a ressurreição de Cristo, certo? Então seria uma parte que a gente poderia chamar, aí vem de Tomás de Aquino, né, que ele fala que era a parte cerimonial do mandamento. É uma forma só de falar para entender, né? A gente ainda tem que separar um dia para santificar Deus, mas a igreja, depois que Cristo ressuscitou, passou a se reunir no domingo, no dia do Senhor, como João fala lá em Apocalipse, e todos os relatos também históricos. Então a gente celebra no dia do Senhor o sábado, o que a gente chama de sábado cristão. Então a essência é a mesma, o princípio é o mesmo. A gente separa um dia confiando em Deus, que é o Criador de todas as coisas, que mantém todas as coisas, não somente criou, para que a gente possa focar nele, glorificar e santificar ele. Não que a gente deva também fazer só no dia de domingo, né? Mas é um dia separado só para isso. Então, se nesse dia a gente deixa de fazer essas coisas, de buscar a Deus com mais frequência, fervor e tudo mais, do que nos outros dias, a gente está fazendo alguma coisa errada. E é claro, tem exceções em que se pode trabalhar no domingo e etc. A gente já discutiu muito isso, né? Que trabalho de misericórdia, médicos, coisas assim, sem dúvida nenhuma, podem e devem trabalhar no domingo para que cuidem do povo, né? E porque o adventismo, eu tive lá uns 8 meses com eles, lá eles não concordam com o nosso, guardar o sábado, que é Cristo, eles têm que guardar o sábado antigo. Acho que não abriu a mente deles ainda. Se não me engano, o motivo principal que começou isso foi por causa de uma visão. Certo? Quem conhece aí? Que a Ellen White lá teve uma visão de uma separação daquele mandamento e começou toda essa doutrina com base nessa visão. Né? Onde, inclusive, fala que se não guardar o sábado, é sinal de que vai para o inferno. Né? Então, seria Cristo mais o sábado, por exemplo, para salvação. O que é completamente errado, tirar a suficiência de Cristo. Então, vem de umas interpretações erradas que foram extrapoladas e se mantém até hoje com fervor. Né? Do futuro, de um dia que Jesus já voltar? Na verdade, tem uma doutrina deles que Cristo já voltou, mas está fazendo um juízo investigativo, coisas assim que são absurdas, né? Todo olho não viu, está esperando ele, né, processar todos os pecados de todo mundo para poder vir e fazer o juízo final. Não faz sentido, né? Então, muito bem. Toda vez que a gente viola os mandamentos, a gente está deixando de santificar a Deus. Tá? Santificar o nome de Deus, dar realmente peso a Ele, porque Ele mandou. E por que Ele mandou esses 4 mandamentos, ou todos os mandamentos? Para nossa liberdade, para santificar o nome dEle, e isso reflete o caráter de Deus. Certo? Então, toda vez que a gente ignora, a gente está ignorando diretamente o caráter de Deus. E o que é nome? A gente discutiu, na verdade, quando a gente passou no 3º mandamento, né? A gente discutiu um tanto sobre o significado do nome, o peso do nome. Por que que as mulheres tomam o nome do marido e vão para a família do marido, por assim dizer? Representando o quê? A gente está tomando o nome quando a gente é batizado também. O que significa o nome? O que tem em relação à autoridade? E não só a autoridade daquele que nomeia, mas também a proteção e o cuidado que ele deve àqueles que foram nomeados, que tomam o seu nome. Então, o nome é algo significativo, que não simplesmente se refere à pessoa, mas a todo o conjunto da pessoa, todo o ser da pessoa.
caráter, todas as suas virtudes. Então, o nome de Deus se refere a tudo que ele revelou, inclusive os mandamentos. Quando a gente não cumpre os mandamentos, a gente está transgredindo diretamente, pecando diretamente contra o nome de Deus, contra a pessoa de Deus. Então, deixamos de santificar e glorificar o seu nome. Então, negligenciar, ainda, né, formas de não santificar o nome de Deus, negligenciar e usar incorretamente as ordenanças de Deus, como culto e sacramentos, fazendo de forma banal, participando de forma banal, como se fosse algo normal. Estamos negligenciando, estamos pecando contra a santidade do nome de Deus. Negligenciar a palavra de Deus. Como é que a gente vai santificar o nome de Deus se a gente não conhece o nome de Deus? Então, criticar a palavra de Deus, interpretá-la incorretamente, é pecado contra o nome de Deus. Nós, como Lutero fala, uma frase famosa, né? Todos têm o direito de interpretar a palavra de Deus. O que ninguém tem é o direito de interpretar de forma errada. Então, toda vez que a gente interpreta de forma errada, nós não estamos glorificando o nome de Deus. Então, negligenciar a palavra de Deus também é algo que não santifica o seu nome. E, obviamente, não obedecer tudo aquilo que a gente leu e aprendeu na palavra de Deus. Tudo bem? Tem um ponto aqui que eu achei interessante, trouxe também, que é do Gerhardus Voss, nessa parte ainda de uso errado, né, das obras de Deus no reino natural, sobre não santificar o nome dele. Ele coloca 3 coisas aqui, que uma é considerar a natureza como se existisse e funcionasse por si mesma, mediante uma lei impessoal e natural, tentando interpretá-la e entendê-la pela ciência humana, sem levar Deus em conta, ou interpretar a história humana de modo contrário ao plano eterno elaborado por Deus para a redenção humana. Basicamente está falando sobre ateísmo também. Então, obviamente, ateísmo é não santificar o nome de Deus. E o terceiro ponto que eu achei interessante é procurando manter um sistema educacional que seja, ele colocou entre aspas, eu coloquei aqui também, neutro, quanto a Deus e ao cristianismo. Existe algo neutro neste mundo? O que Cristo fala? Quem não ajunta, espalha. Não existe neutro, não existe ensino neutro. Onde nós colocamos nossos filhos para aprender, ou como nós fazemos isso, não é neutro. A gente tem que saber muito bem sobre o sistema educacional. Não existe educação neutra. Essa falácia que tem no mundo sobre o ensino neutro, onde todos podem aprender, mantido pelo Estado e tudo mais, ou privado também, não existe. Princípios e valores são passados sempre. Não tem como ter ensino neutro. Então, se a gente pensa que é neutro, a gente está deixando de glorificar o nome de Deus, porque nossos filhos não têm que aprender também de forma neutra. Tem que aprender como? Glorificando a Deus. Eles aprendem matemática para quê? Para a glória de Deus. Lembra qual é a resposta padrão para quase qualquer pergunta? Para a glória de Deus. Então, para que ele aprende português? Para que ele aprende a se comunicar? Para que ele aprende a ler? É para Deus. Como é que a gente vai pôr ele no ensino neutro? Ele vai aprender, ele vai entender que é para aprender para quê? Para ganhar dinheiro? Para ele mesmo? Não. Não existe neutro. Nem deve existir. Se fosse possível, não deveria existir, porque nós sabemos que nossa vida é para Deus, não é neutra, de forma nenhuma. Certo? Então, toda vez que a gente ensina de forma neutra os nossos filhos, não estamos santificando, dando peso devido ao nome de Deus nisso, na vida dele, na nossa vida, na vida da sociedade. Então, é algo que muitas vezes não pensamos com seriedade, mas afeta bastante a vida da sociedade. Tudo bem? Muito bem. Então, como que a gente age, ainda do Voss, né? Como que a gente pode agir diante da rejeição do mundo em santificar o nome de Deus? Ele coloca que o crente deve estar sempre em guarda para não cair complacentemente na concordância ou na rejeição do mundo em santificar o nome de Deus. Abram lá em Salmo 10, 4. Então, sempre em guarda, para que a gente não possa entender, por exemplo, que a educação é neutra, para que a gente não aceite filosofias mundanas dos homens, entendendo que isso fosse normal e deixando de glorificar o nome de Deus. Então, Salmo 10, 4 mostra o pensamento do ateu. Então, como que o ateu pensa? Ou ímpio, na verdade, né? O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Então, ele só pensa que não há Deus, ele não investiga. Qual que é o papel do cristão? Todas as coisas nós precisamos simplesmente aceitar e deixar passar? Não. Devemos o quê? Investigar, ir a fundo. Nós não nos contentamos com a superficialidade, nós precisamos saber o que está por baixo, qual é a cosmovisão, qual é o sentido de tudo isso. Para que a gente está formando um filho, por exemplo? Eu lembro do Sproul falando sobre, ele colocou a filha numa escola super chique, assim, onde
O diretor lá fez uma reunião com todos os pais e mostrou todos os detalhes da educação, como cada coisa que fazia tinha um propósito. A gente faz os seus meninos fazerem 5 minutos desse exercício porque é para ativar isso aqui. Ou 5 minutos de fazendo outra coisa porque o neurocirurgião falou que isso vai ser bom para essa parte do cérebro. 5 minutos para isso. Ele falou um monte de coisa assim, onde todo mundo ficou abismado. Ele então fez a pergunta, alguém tem alguma questão para acrescentar? Todo mundo riu, porque ele falou tão bem assim, sobre cada detalhe, sobre tudo com embasamento científico e tudo mais, que todo mundo achou que não tinha mais por que perguntar. Eu, Sproul, eu tenho uma. Vocês falaram sobre muitos propósitos aqui em cada objetivo desse, mas qual que é o propósito maior? Qual que é o tipo de criança que vocês querem formar aqui? Não sabia responder, não tinha ideia. Ele pensou em tantos detalhes, mas ele não sabia qual que era o propósito principal. E muitas vezes a gente perde isso de vista também, não somente na criação dos filhos, mas na nossa vida. Qual que é o nosso motivo principal? Tudo que a gente faz não é com fim em si mesmo, mas tem um fim principal, que é a glória de Deus. Então, tudo que a gente faz é para glorificar a Deus. Nós investigamos porque nós queremos saber todos os detalhes possíveis para ver se tudo está condizente com a glória do nosso Senhor. Certo? Tudo bem? E aqui também ele fala que os crentes, uma parte muito importante que a gente sempre tem que buscar fazer é nos estimularmos mutuamente, entendendo que em cada mínimo detalhe devemos levar Deus em conta e glorificá-lo em pensamentos, palavras e obras. Um pouco que eu já falei aqui, em cada detalhe. Glorificar a Deus em cada detalhe. Pensamentos, palavras e obras, tudo que a gente faz. Por isso que a gente precisa dessa comunhão, para nos exortarmos, para nos estimularmos mutuamente, para que a gente não deixe Deus de lado. Para que a gente pense que o que a gente faz na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso cantinho lá, Deus não se importa. Tudo é importante. Tudo é extremamente importante. Certo? Tudo bem? Fácil santificar o nome de Deus? Beleza. Um exemplo, então. Vamos ver a oração de Paulo. Como Paulo faz e ora em favor dos cristãos lá em Efésios, capítulo 1. Abram lá, por favor. Efésios 1, 15 ao 19. Quem achou pode ler, por favor? Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, o que Paulo está pedindo para os irmãos? Que a gente deve também pedir para os nossos irmãos e para nós mesmos. Versículo 17, ele começa falando sobre revelação, espírito de sabedoria, de investigação, de investigar, entender, compreender as maravilhosas obras do nosso Deus. Então, revelação do conhecimento dele, né? Que tenhamos a disposição do conhecimento piedoso e a percepção do que uma mente santificada é capaz. Então, buscando a sabedoria que só pode vir do alto, a verdadeira sabedoria, certo? Que somente pelo Espírito de Deus nós podemos ter isso revelado a nós. Versículo 18, então, oramos para que sejamos iluminados, os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que possamos saber qual que é a esperança do nosso chamamento. De novo, lembra que a esperança não é simplesmente um desejo que aconteça, mas é a certeza, né? Porque nós somos chamados, uma mente iluminada espiritualmente, é o único meio do verdadeiro entendimento e apreciação da esperança e da herança em Cristo. Para que nós somos chamados? De onde nós estávamos? O que Cristo fez por nós? E de viver de maneira obediente a Ele, uma vez que nós sabemos muito bem todo esse chamado, o que aconteceu e sabemos tudo, conhecemos, né, perfeitamente não, muito bem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E 19, quando buscamos entender e abranger a grandeza do seu poder, quem é Deus, o peso que nós devemos dar ao nome de Deus. Por que nós damos esse peso? Deus é único, Deus é todo poderoso, Ele é imenso em poder, esse poder que ressuscitou Jesus Cristo, é o mesmo poder que vai nos ressuscitar, é o mesmo poder que nos guarda agora, é esse poder que está conosco.
Né? O mesmo Cristo que ressuscitou Cristo da morte, né? Levou de volta para a glória, é dado a todo cristão. No momento da salvação está disponível para ser usado agora, por nós. Basta então pedirmos. Não temos porque não pedimos. Ou não sabemos como pedir, não sabemos como orar. É importante que nós saibamos como orar, para que nós possamos fazer uso de todas as bênçãos e graça que o Senhor Deus tem disponível para nós. Tudo bem? Muito bem. Então, nome e reputação, aqui é uma parte já de Calvino, onde ele fala isso. Então, como nome de Deus, entendemos por ele a menção e reputação que merecem todas as suas virtudes. O conhecimento do caráter e perfeições de Deus, que a gente já falou aqui um pouquinho antes também, sobre o nome de Deus, e a gente falou também no 3º mandamento, ano passado, sobre essa questão do nome. O que a gente entende pelo nome de Deus? Em suas virtudes, Deus é visto como grande e admirável. Em todas as suas virtudes, nós entendemos e vemos a majestade do nosso Deus, certo? Então, essa majestade, ele é grande e admirável. Pedimos, então, nessa petição, que a majestade de Deus, todas as suas virtudes, obras, seu caráter, seja santificado, certo? Santificado, glorificado. Não a sua majestade inata, não a majestade que ele tem em si, porque ele é santo, ele é majestoso, ele é acima de todas as coisas. A sua glória inata nós não podemos de forma nenhuma aumentar, certo? Ou depreciar. É de Deus, não podemos mudar. E já é perfeição, não tem como melhorar. Se pudesse melhorar um pouquinho, não estava perfeita. Já é perfeito, Deus é perfeito. Então essa glória inata dele nós não podemos de forma nenhuma alterar. O ser interior de Deus não pode ser alterado. Não pode ser aumentado, já está no grau máximo, na perfeição. Então pedimos que a sua majestade seja verdadeiramente o que então? Reconhecida. A majestade que ele já tem, que pertence a ele, que seja então reconhecida como santa, engrandecida como lhe cabe. Dar a glória devida ao seu nome, que é devida ao seu nome, certo? Então pedimos que nenhuma obra pela qual a grandeza do nome de Deus mereça ser exaltada, seja deixada oculta, ou obscurecida por ingratidão ou desconsideração dos homens, que acontece com frequência nos nossos dias. O ateísmo, o evolucionismo, tudo isso é para o quê? Obscurecer a glória e a majestade do nosso Deus. Todas essas obras do mundo todas essas teorias e ideias do mundo, filosofias, é para obscurecer a glória do nome de Deus. E nós pedimos então para que todas essas obras sejam destruídas, para que as obras de Deus não fiquem ocultas e todo mundo saiba que Deus é o Criador, Deus é o que está no santo trono, cale-se diante dele toda a terra. Tudo bem? Então, como o teu nome é, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. Como o teu nome, o seu louvor, o engrandecimento do seu nome deve se estender a toda a terra, certo? Então, louvamos o nome de Deus, a pessoa de Deus, o caráter de Deus, todas as suas perfeições e virtudes, certo? Louvamos ao seu nome, certo? O que é louvor? O que é louvar? Para começo de conversa, né? Exaltar, né? Elogiar, glorificar, levantar o nome de Deus. Não é simplesmente cantar. A gente muitas vezes usa louvor como sinônimo de cantar, mas não é isso. A gente pode cantar coisas que não louvam a Deus, que são penitências, que são pedidos de perdão e tudo mais, que não literalmente elogiam ou glorificam a Deus, que são mais de humilhação nossa. Mas louvor é tudo, música ou não, palavras, pensamentos que exaltam o nome de Deus. Nós louvamos a Deus não simplesmente quando a boca está aberta, quando nós estamos pensando, pensando, sentindo em relação a Deus também. Então nós louvamos e devemos louvar a todo o momento, seja por perseguições, seja por dor, seja por sofrimento, glorificado seja o nome de Deus, certo? Muito bem. Portanto, se Deus pune, seja visto como justo. Então é isso que Calvino quer dizer. Se perdoa, seja considerado misericordioso. Se cumpre o que prometeu, seja considerado como verdadeiro. Todas as obras que acontecem, que possamos imputar a Deus a glória devida ao seu nome. Se punindo o seu povo, que ele seja considerado como justo, não como injusto. E quantas vezes nós não cometemos esse pecado? De coisas acontecem para a gente, por quê? Por quê, ó Deus? Considerando Deus como injusto, como incapaz de prover as coisas boas que nós precisamos ou que nós realmente necessitamos. Se Deus pune, se Deus manda o mal,
como Jó falou, recebemos o bem de Deus, não receberemos também o mal? Mal não no sentido de pecado perverso, mas também a tribulação, porque nós somos pecadores e merecemos. Quem não merece, como Jesus Cristo falou sobre aqueles que morreram lá na Torre de Siloé, vocês acham que eles eram pecadores? Vocês que tomem cuidado, porque todos merecem o quê? A morte, sofrimento eterno. Pela graça de Jesus é que nós não recebemos esse sofrimento eterno. Então, se Deus manda o mal também, a punição, seja tido como justo, não como injusto, de maneira nenhuma, mas como justo. É impossível Deus ser injusto, não importa o que está acontecendo com você. Pedimos então que toda impiedade, que macula e desonra este santo nome, ou seja, que obscurece e diminui esta santificação, pereça e seja posta em vergonha e confusão. É isso que a gente pede. Certo? Todos esses pensamentos do mundo, todas essas coisas que obscurecem, que não santificam o nome de Deus, quando a gente ora, santificado seja o nosso nome, o teu nome, o nosso não. Santificado seja o teu nome, nós pedimos que todas essas coisas pereçam, sejam postas em vergonha e confusão. Que as pessoas enxerguem que todas essas ideias aí, que tiram, por exemplo, o criacionismo de Deus, a doutrina do criacionismo, seja posta em vergonha, seja dita como realmente o que é, irracional, inconsistente, absurda. Certo? Isso nós oramos nesta petição. Tudo bem? E dessa forma, se vê que a oração contém, falando ainda na primeira petição, ação de graças, porque uma vez que pedimos que o nome de Deus seja santificado, nós lhe atribuímos louvor por todos os seus benefícios, defendemos e sustentamos que tudo lhe pertence e reconhecemos e proclamamos suas graças e suas bênçãos a nosso favor, e por tudo isso, ele merece ser considerado santo. Certo? É uma pequena petição que significa não pouca coisa, que a gente tem que sempre buscar ter em mente o melhor possível todas essas coisas quando a gente está se referindo ao Pai Nosso, quando a gente está na nossa oração, lembrando o modelo que Cristo nos deu para orar. Então, santificado seja o teu nome. Tudo bem? Alguma questão? Nessa primeira petição? A gente pode começar a segunda petição se não há questionamentos. Muito bem, então a segunda, pergunta 102, é pelo que oramos na segunda petição. Qual que é a segunda petição? Venha o teu reino. Essa é a primeira, santificado seja o teu nome. Começa pelo prefácio, né? Então, primeiro a gente chama de prefácio, depois primeira petição, segunda petição. E assim vai, né? Até a sexta e depois conclusão. Muito bem, então, resposta. Na segunda petição, que é, venha o teu reino, pedimos que o reino de Satanás seja destruído e que o reino da graça seja adiantado, que nós e os outros a ele sejamos guiados e nele guardados, e que cedo venha o reino da glória. Certo? Então pedimos o quê? Destruição do reino de Satanás e adiantamento do reino de Cristo. Certo? Na verdade, ele coloca 3 reinos aí que a gente vai ver, ou no próximo domingo, é que ele fala o reino da graça, esse no meio aí que ele dá nome, e o reino da glória, né? Muito bem, então primeiro é reino de Satanás. Como assim reino de Satanás? Satanás está reinando por aí? Vamos abrir em Efésios. Como? Exatamente, Efésios 2 e 3, por favor. Quem achou pode ler, por favor? Efésios 2 e 3. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Depois continuem lendo, que esse texto sempre é bom ler até o final, que tem o mas de Deus, né? Mas ele fala que a gente está o quê? Escravo do pecado e sob o domínio de quem? Quem que é o príncipe da potestade lá do ar? Que domina, no momento, as coisas perversas? Satanás. Aí nós precisamos ser libertos desse reino, que é o que está lá em Colossenses. Vira um pouquinho para frente aí, Colossenses 1, 13 e 14.
Então lá está escrito assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então tem esse império das trevas, onde o mundo jaz nesse império, sabe, sob esse domínio do maligno. Então Satanás, o reino de Satanás, é tudo aquilo no universo que é contrário à vontade de Deus. Não apenas um reino de pecado impessoal, mas tudo que é perverso está sob o domínio, sob a tirania do maligno. Mais para frente a gente vai ver na última petição que ele fala: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tradução que muitos preferem, mas livra-nos do maligno. Certo? A gente vai chegar lá e estudar mais em detalhes essa petição. Então não apenas esse reino de pecado, então na sexta petição a gente vai ver isso. E a pergunta é: como pode Satanás, o maligno, exercer autoridade sobre tudo que é perverso? Sem dúvida nenhuma, ele não é autoridade absoluta, certo? Quem é a autoridade absoluta? Deus. Satanás, então, ele pode exercer uma certa autoridade, mas ele está debaixo da soberania de Deus. E Jó, a gente não precisa ler lá, porque são trechos grandes, mas Jó capítulo 1, capítulo 2, acho que a maioria já leu e lembra, né? O que acontece lá? Tem aquele reunião lá, onde os filhos de Deus foram lá ter com Deus, Satanás vai também. Deus, então, fala sobre Jó, né? Satanás, então, acusa Jó. E Deus, então, permite que ele faça o quê? Atinja todos os bens, os filhos, os bens de Jó e tudo mais. E fala: só não toque na sua saúde. Satanás vai lá e faz o que Deus permitiu. Ele faz algo que Deus não permitiu? Ele nem podia ir a Jó se Deus assim não permitisse. Depois ele ainda continua acusando, Deus fala: então toque na saúde dele. Aí permitiu que ele tocasse na saúde. Jó é um exemplo muito claro que Satanás está debaixo do controle de Deus. Como todas as coisas são, senão Deus não seria Deus. Mas Satanás, ele não tem poder à parte de Deus. Por isso que nós não tememos dessa forma Satanás, porque nós sabemos que quem está em nós é maior do que o que está no mundo. Certo? Porque por mais que Satanás possa ser visto como príncipe da potestade, reinando sobre as imperversidades, perversidades, na verdade, imperversidade é boa, né? Ele não está no comando de todas as coisas. E ele não pode nos controlar. Nós somos libertos. Nós agora temos o Espírito de Deus habitando onde? Em nós. Em nós. É impossível que ele nos controle. Ele pode tentar-nos. Por isso que nós pedimos: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Mas ele não pode nos forçar, nos comandar, nos destruir a parte da vontade de Deus. Ou seja, nada que ele pode fazer vai prejudicar a glória de Deus. Claro, né, que nós cometemos pecado, isso é ruim, nós não devemos cometer pecado, buscamos sempre santidade e tudo mais, mas sabemos que Satanás não está no controle, certo? E é o reino por breve tempo. Apocalipse 12, não precisa abrir lá, fala sobre que o reino de Satanás é breve, é temporário. O reino de Jesus Cristo, ao contrário, é o quê? Eterno, jamais cessará, jamais findará. Estaremos debaixo desse reino por toda a eternidade. Então o reino de Satanás, ele é destruído como? Obviamente, pelas obras de Cristo, né? Ele veio para destruir as obras de Satanás, que é 1 João 3:8, depois abram lá. E de forma final será destruído na segunda vinda. Abra 2 Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Quem achou pode ler, por favor? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, na vinda de Cristo, Jesus vai lutar com tanto fervor e dificuldade para derrotar Satanás. Com o sopro da sua boca, ele vai destruí-lo. Cristo vai destruí-lo na segunda vinda, com extrema facilidade, porque Cristo não é uma criatura. Cristo é Deus, com todo o poder, que tem toda a autoridade e comanda Satanás, tanto agora, como a gente vai ver o reino universal de Cristo,
como na segunda vida ele destruirá completamente as obras de Satanás. Ficaremos livres, de uma vez por todas, de tudo que é maligno, com a vinda de Cristo. Por isso que nós oramos, Maranata, Senhor Jesus. Porque isso estamos pedindo para que o reino seja adiantado. Então, quando vem o teu reino, pedimos o quê de forma implícita? Cristo vindo também. A vinda de Cristo. Certo? O catecismo também, no maior, na pergunta 191, tem uma parte que ele fala, nessa petição, do vem o teu reino, que, em relação à igreja, né, que a igreja seja provida de todos os oficiais e ordenanças do evangelho, purificada da corrupção, aprovada e mantida pelo magistrado civil. Que é uma parte um pouco histórica do catecismo, essa de aprovado e mantido pelo magistrado civil, a gente pensa um pouco diferente agora, mas ele continua voltando para a igreja, né? Que as ordenanças de Cristo sejam administradas com pureza, feitas eficazes para a conservação daqueles que estão ainda nos seus pecados e para a confirmação, conforto e edificação dos que já estão convertidos. Certo? Então, o que o Catecismo Maior coloca aqui? Primeiro, ele fala sobre os oficiais. É importante que a gente tenha bons oficiais na igreja, verdadeiramente espirituais. Podemos eleger oficiais de qualquer forma, sem pensar em realmente na vida daquela pessoa. Qualquer um pode se tornar oficial. Isso tem relevância e impacto na purificação da igreja, no pedido de venha o teu reino. Certo? Então, quando a gente pede por oficiais, a gente quer que eles sejam verdadeiramente espirituais, porque senão eles não vão administrar os sacramentos e ordenanças de forma boa, como Deus mandou. Mas vai ser de uma forma mecânica e meramente formal. Se não temos oficiais bons, o evangelho de Deus não vai ser pregado verdadeiramente. A palavra de Deus vai ser negligenciada, tanto no púlpito como em todas as salas de ensino da igreja. Se nós não temos oficiais, se nós não pedimos por oficiais que sejam verdadeiramente espirituais. Então a palavra de Deus deve ser pregada de forma mais pura possível, de forma insistente. Então, oficiais no geral, diáconos, presbíteros, pastores, todos os que estão na liderança da igreja, nós pedimos para que eles sejam os mais puros possíveis, para que eles possam administrar, por exemplo, disciplina eclesiástica. Quantos oficiais aí não são contra a disciplina eclesiástica? Nós sabemos que sem disciplina, a igreja não será pura. Porque uma vez que um pecado entra no meio da igreja e não é disciplinado, ele vai espalhar, levedar toda a massa. Então, oficiais que têm a coragem de disciplinar, que têm uma vida íntegra para poder disciplinar, é necessário. Então, vem o teu reino, inclui o quê? Pela igreja, purificação da igreja. Começa pela liderança. Que a liderança seja pura. Que não seja qualquer um que lidere e presida a igreja. Que não seja qualquer um oficial da igreja. Porque isso impacta toda a vida da igreja. Líderes carnais avançam apenas o reino de Satanás. Certo? Líderes carnais não vão avançar o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então é extremamente importante oficiais na igreja. Certo? Não é algo trivial toda vez que a gente tem que eleger algum oficial. Outro ponto, a igreja é a única instituição que exige que o homem seja pecador. É a única instituição que a gente exige que o cara seja realmente pecador neste mundo. Porém, é que afirma, né, que quem afirma não ter pecado é o quê? Mentiroso, está lá em 1 João. Então a gente exige que as pessoas sejam pecadores, porque Cristo não veio para os sãos, veio para os pecadores. Mas a gente exige também que essa pessoa faça o quê? Continue em pecado? A gente exige que ela se purifique. É uma instituição que objetiva a santificação, que não admite que se permaneça em pecados, por isso a disciplina. É uma instituição que é para santificação das pessoas, daqueles que estão aqui. Então, avançar o reino de Jesus é cumprir cada vez melhor as suas ordenanças, que inclui o quê? A edificação do povo de Deus, deixando de praticar pecado e praticando agora as boas obras que Deus preparou para nós. Certo? Então, isso também pedimos nessa petição, purificação da igreja. E que as ordenanças de Cristo sejam eficazes. A gente já falou sobre isso, sobre ordenança. A gente estudou faz pouco tempo, batismo, Santa Ceia. Que elas em si não são nada. Elas precisam do quê? Do Espírito Santo para que elas sejam de fato eficazes. Então, precisamos pedir que as ordenanças de Cristo sejam eficazes. O Espírito Santo agindo. Porque Paulo pode plantar, Apolo pode regar. Mas se Deus não der o crescimento, o que vai acontecer? A semente vai continuar lá morta naquele chão.
certo? Então, precisamos da operação do Espírito Santo para que a igreja cresça, certo? Não adianta confiar em homens. Maldito o homem que confia em um homem. É em Deus que está a nossa esperança. Certo? Então, precisamos pedir pelo Espírito Santo para que todas as ordenanças sejam eficazes. Tudo bem? Nosso tempo está acabando, mas talvez dá. Reino de Jesus, né? Então a gente pode dividir o reino de Cristo em 3, que é o que o catecismo coloca ali, né? Meio que em 3 partes. O primeiro é o reino da graça, que é a esfera que nós estamos, a esfera que é em virtude da salvação, da redenção de Cristo. A sua igreja, o reino da graça. Então nós pedimos por esse reino, pela igreja, para que a igreja prospere, cresça, purifique e tudo mais. A gente tem outro aspecto que é o reino de poder, o reino universal, que Cristo, em Mateus 28, fala que toda autoridade lhe foi dada, tanto onde? Nos céus como na terra. Então Deus, Jesus Cristo, Ele reina sobre tudo, sobre todo o universo agora. Por isso que Ele pede, como que é ali? Ele pede que nós e a outros sejamos guiados a Ele e nele guardados. Então, pelo reinado de Cristo, nós sabemos que somos cuidados, preservados, que a igreja pode ser perseguida, mas Cristo está reinando e a igreja vai prevalecer, certo? Pelo reino de poder de Cristo, que Ele está agora no trono, Ele está sentado à destra de Deus, no trono do universo. Então esse reino de poder nós pedimos também por esse reino, para que Ele subjugue cada vez mais os inimigos, até a sua volta em que Ele sujeitará sobre si todas as coisas. E o reino de glória, que a pergunta termina, né, que seria o seu reino eterno, após a sua vinda. Esse reino glorioso. Então, tendo sujeitado então todas as coisas, nós pedimos por todos esses. Certo? Venha o teu reino, para que todos avancem, prosperem, cheguem mais cedo também, no caso do reino da glória. Chegue mais cedo, modo de falar, né? Tudo no tempo perfeito de Deus, mas pedimos por esses 3 reinos. Reino da graça, então, que Deus aumente o número de eleitos, chamados. Pedimos por conversões, pedimos por evangelismo, por missionários. Que Deus seja glorificado nos seus eleitos e pelos seus eleitos. Que nós possamos fazer a diferença neste mundo. Que a graça de Deus seja multiplicada no nosso meio. Recebamos bênçãos de Deus e por isso glorifiquemos cada vez mais a Deus também. Pedimos por essas 3 coisas e mais em relação ao reino da graça. Pela nossa igreja, pela igreja de Deus, pela toda a igreja espalhada por aí. Reino de poder. Para que a glória da luz e da verdade de Deus encha a terra. Para que a glória de Deus encha a terra. Pedimos que a luz de Deus destrua as trevas e as mentiras de Satanás, que tentam obscurecer a verdade de Deus. Pedimos por isso. E por fim, reino de glória. Pedimos que Jesus volte, que o dia do juízo final chegue. Aquele dia que é tão terrível e temível, que para nós é um dia de glória, de graça, de maravilha, onde nós estaremos finalmente libertados de tudo. Então que sejamos recebidos na glória e todo o reino de Satanás seja destruído e sujeitado por completo, para que a justiça seja perfeitamente executada naquele dia e todas as coisas que são contrárias a Deus, a santidade de Deus seja vindicado e Ele possa punir todo o pecado que há nesse mundo, toda ingratidão, toda criatura que não santifica e não glorifica o nome de Deus, receba a sua devida paga, e nós sejamos recebidos na graça, na glória, e glorifiquemos a Ele por toda a eternidade. Certo? Por toda a eternidade. Eu já falei aqui, mas tem aquele cântico lá do Amazing Grace, né, de graça maravilhosa, que fala que depois de 10.000 anos, dando glórias a Deus, eu ainda não vou ter menos dias para glorificar a Ele. Nunca vai acabar. Sempre tendo dias para glorificar o nosso Deus. Amém? Então, foram 2 petições, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Domingo que vem a gente começa a ver as outras petições. Alguma questão? Então, uma dúvidazinha. Sim. Está escrito que na morte de Cristo o maligno foi eliminado, né? E como ele ainda tem poder sobre nós, ou ele não foi eliminado de tudo? Não, ele ainda está agindo. Aí a gente vai para a parte escatológica que demora muito tempo, mas ele ainda está agindo. Na segunda vinda de Cristo, ele vai sujeitar todas as coisas. Então, a gente tem essas ideias de já e ainda não e tudo mais, né, onde Cristo já está em poder, nós já estamos com Cristo assentado lá com Deus, mas ainda chegará esse reino de glória, onde Cristo vai voltar e vai eliminar todas as coisas. Porque a gente ainda morre, a gente ainda passa por esses sofrimentos, mas chegará o dia em que isso será consumado por completo. Mais alguma coisa? Não, mas Cristo já venceu, né? Já somos vitoriosos, isso é fato, né?
Então, que até naquela época de Cristo, que ele ainda estava entre nós, tinha muitas pessoas possessas, né, de maligna. Depois que Cristo morreu, já não tem mais, né? Possessa de quê? Esse espírito maligno. Então, essas são discussões que demoram bastante, mas se vocês olharem também os momentos, os tempos em que houve mais possessão e tudo mais, foi em Cristo. Porque Cristo falou isso como sinal. Se vocês me vêm expulsando os demônios pelo dedo de Deus, que é o Espírito de Deus, é chegado o reino. Certo? O reino de Deus chegou. Então, toda essa comoção que teve nos tempos de Jesus é parte de um sinal falando que o reino de Deus chegou. Cristo veio ao mundo. Certo? E está agora destruindo todos os inimigos. Mas, alguma coisa? Está bem claro. Silas, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?